Wild Bill Hickok era um homem de renome, não só por suas habilidades no oeste selvagem, mas também pelo seu destemor em situações de risco. Em uma dessas noites, enquanto as cartas corriam pela mesa de pôquer, algo inesperado aconteceu. Ele não estava acostumado a perder, muito menos algo de tanto valor como seu precioso relógio de ouro. Quando a última carta foi jogada, Dave Touch, um jogador mais novo e talvez ousado demais, levou a melhor. A tensão crescia a cada segundo, enquanto o ar se enchia de uma vibração quase palpável. Essa derrota mexeu profundamente com Hickok. Não era apenas o valor material do relógio que importava, mas o orgulho que estava em jogo. Para homens como ele, tudo se tratava de reputação. O relógio de ouro simbolizava mais do que tempo. Era um troféu de suas conquistas, um sinal de sua presença imponente em cada lugar por onde passava. E Tut sabia muito bem disso. Quando ele pegou o relógio com um sorriso vitorioso, mal sabia que aquele gesto seria o primeiro passo para algo muito maior. Tut, por outro lado, subestimou o peso de suas ações. Para ele, aquilo parecia apenas mais uma vitória, um prêmio conquistado num jogo. Mas o silêncio que pairou no ar após o evento já sinalizava que as coisas não ficariam assim por muito tempo. Hickok, com seu olhar penetrante e alma inquieta, sabia que essa história estava longe de acabar. Afinal, no oeste, nada passava despercebido, especialmente uma afronta dessa magnitude. E isso, meu amigo, foi o que levou ambos a um desfecho que mudaria para sempre suas vidas. A manhã em Springfield parecia qualquer outra, com o sol nascendo lentamente e o burburinho habitual da cidade. Mas se você estivesse lá, poderia sentir no ar algo diferente, como se uma tempestade silenciosa estivesse prestes a explodir. No centro da praça, dois homens se encaravam com olhos afiados. Wild Bill Hickok de um lado e do outro Dave Touch. As pessoas ao redor mal respiravam, presas naquele momento, sabendo que algo grande estava para acontecer. O mundo parecia parar, e você também pararia, sentindo o suor frio escorrer pelas costas enquanto esperava o primeiro movimento. Então tudo aconteceu de forma tão rápida que se você piscasse, teria perdido. O som dos passos ecoou pela terra seca, e de repente, o brilho metálico da pistola de Hickok cortou. Antes mesmo que Tut pudesse pensar, o disparo ecoou como um trovão em pleno meio-dia. Você viu Tut cambalear, como se o tempo tivesse desacelerado só para ele, e em seguida cair pesadamente no chão. O cheiro de pólvora ainda estava no ar, e tudo ao seu redor ficou em silêncio. A praça que antes fervilhava de vozes curiosas, agora só tinha o som abafado dos passos de Hickok se afastando, enquanto o corpo de Tut permanecia imóvel no chão. Você podia quase sentir o peso do momento nos ombros, como se fosse parte da multidão que assistia em choque. Alguns diziam que aquilo era o destino, outros que era uma execução fria. Mas lá no fundo você sabia que no oeste, os homens resolviam suas disputas assim. E agora, enquanto Hickok guardava sua pistola, você podia perceber. A lenda de Wild Bill Hickok estava apenas começando. E essa história de sangue e pólvora seria contada por muito tempo. Você já deve ter ouvido muitas histórias sobre o Velho Oeste. Aquelas em que pistoleiros resolvem suas desavenças em duelos dramáticos, o sol brilhando alto e a honra de ambos em jogo. Mas a verdade por trás dessas histórias é bem diferente. O que os livros e filmes vendem é um conto heróico, com homens de moral firme, que sempre lutam pelo que acreditam. No entanto, o Oeste Real era mais caótico, sujo e cheio de nuances que nunca chegaram às páginas dos romances. Os duelos aconteciam sim, mas eram raros e muitas vezes muito menos glamourosos do que o que você imagina. Em vez daqueles encontros cerimoniais, onde os dois pistoleiros se enfrentam calmamente no meio da rua, a realidade estava mais próxima de emboscadas desorganizadas e decisões impulsivas. A maioria dos tiroteios era resultado de desentendimentos alimentados por álcool, orgulho ferido ou até pequenos mal-entendidos. Não havia música de fundo épica, nem honra em jogo. Eram apenas homens, muitas vezes confusos e em fúria, tentando sobreviver em um lugar onde a vida valia muito pouco. Se você estivesse lá, veria que o glamour era mais uma invenção do que uma realidade. Então, por que será que a ficção romantizou tanto esses eventos? A resposta é simples. As pessoas queriam heróis. Queriam acreditar que em meio ao caos havia homens nobres, duelando com honra e seguindo um código de ética. Mas se você olhar mais de perto, verá que a linha entre o herói e o vilão no Velho Oeste era bem mais fina. E assim, os duelos tornaram-se lendas, enquanto a verdade se perdeu no tempo. Contudo, a realidade, como você verá a seguir, era muito mais bagunçada e imprevisível do que qualquer história poderia contar. Se você vivesse em uma dessas pequenas cidades de fronteira, a violência não seria apenas um rumor distante.
Era uma realidade cotidiana, sempre à espreita, pronta para explodir a qualquer momento. Com poucas pessoas, qualquer briga parecia pessoal. E acredite, no Velho Oeste, os motivos para essas brigas surgiam tão rápido quanto a primeira garrafa de uísque da noite. As ruas de terra, cercadas por saloons e casas de jogo, eram um cenário perfeito para desavenças que, em um piscar de olhos, terminavam em tragédia. Mas o que muitos não percebem é que essa violência não era planejada ou premeditada. Muito pelo contrário, era algo espontâneo. Uma palavra errada, um olhar atravessado, e de repente o revólver estava na mão. Em um lugar onde os homens se mediam pela coragem e pelo orgulho, perder uma aposta no jogo ou uma briga no bar podia ser um convite para a violência. Não era preciso muito para que os ânimos se acirrassem e a cidade, por menor que fosse, se transformasse em um verdadeiro campo de batalha. A bebida, claro, sempre estava presente, alimentando a coragem e diminuindo o bom senso. E enquanto o povo da cidade se acostumava com essa realidade, muitos acreditavam que isso era o normal do Oeste. No entanto, o que poucos sabiam é que essa violência não era tanto uma característica da região, mas uma consequência das emoções humanas no limite. E no limite, meus amigos, tudo pode acontecer. Aliás, as histórias que circulavam sobre esses tiroteios raramente mencionavam o caos, o medo e a confusão que de fato dominavam esses momentos. Mas se você pensa que tudo se resolvia com balas e bravura, espere até ver o que estava por trás dessas lutas. Agora, se você acha que os tiroteios do Velho Oeste seguiam algum tipo de protocolo ou eram cheios de glamour, é melhor repensar. A maioria dessas lutas não tinha nada de organizado. Eram brigas bagunçadas, nascidas do calor do momento, muitas vezes causadas pelo álcool que escorria livremente pelos saloons. O que começava como uma troca de insultos rapidamente se transformava em caos, e quando as armas saíam dos coldres, não havia elegância nem regras. Por fim, enquanto as histórias e os filmes perpetuam a ideia de duelos épicos e heróis invencíveis, a verdade sobre os confrontos no Velho Oeste é muito mais caótica e menos romântica. A realidade era uma mistura de violência impulsiva, sobrevivência e muitas vezes pura sorte. E apesar de tudo, esses momentos moldaram lendas que ainda inspiram curiosidade e fascínio. Se você quer continuar explorando as verdades ocultas por trás de histórias como essa, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você ficará por dentro de cada detalhe dessa jornada fascinante pelo passado.